Bom dia, Lúcia. Bom dia aos nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, né? Falávamos aqui em off sobre isso, que é o modelo mental. Modelo mental, configuração da mente, talvez você já tenha ouvido falar no termo mindset, e é sobre isso, então, que o nosso doutor em psicologia vai falar hoje. Paulo, o que seria então o modelo mental, o mindset, para o nosso ouvinte que não esteja familiarizado com o termo? Mindset, Lucia, é exatamente isso que você já nos adiantou, né? Configuração da mente. Como será que está a sua configuração? Como será que ela foi configurada? Né? Esse tema, na verdade, tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, como que nós enfrentamos os estímulos, aquilo que nos atinge no dia a dia. A nossa configuração da mente, ela tem a ver com o nosso passado, tem a ver com como nós enfrentamos o dia a dia. E mindset é um tema que vem se popularizando, é um tema que muitas pessoas falam e muitas vezes se fala de maneira superficial, né? Sim. É um tema bem importante e eu resolvi trazer ele na nossa coluna para a gente tentar explorar um pouquinho e tentar tirar algumas dúvidas. Inclusive, Lucia, eu queria fazer uma provocação aos nossos ouvintes, aqueles que têm alguma pergunta ou têm alguma sugestão de tema, podem trazer, né, as suas sugestões, as suas dúvidas, podem mandar no WhatsApp da CBN. Manda o seu recado, 991652170, né? Você que tem sugestões de assuntos aqui para tratarmos na coluna Divan CBN, fique à vontade, mande a sua pergunta e a sugestão de assuntos para as nossas próximas colunas, né? Exatamente, pode mandar a sua dúvida, a sua questão, a gente vai respondendo as dúvidas dos ouvintes, podem trazer sugestões de pauta que a gente vai preparando, né, para as próximas semanas. Se alguém quiser também mandar alguma pergunta, alguma sugestão lá no meu Instagram, @paulocpmar, fiquem à vontade, vou respondendo, vou trazendo aqui para a nossa coluna. Mindset, Luciano, a gente pode pensar como que a pessoa vai interpretar, como que ela vai reagir aos estímulos, às situações do dia a dia. Então a gente pode fazer duas grandes divisões. A principal autora se chama Carol, né, ela é americana, Carol Dweck, e ela coloca assim: existem pessoas que têm um mindset, uma configuração fixa, então ela é engessada. Sim. Né? A pessoa que tem um mindset fixo, ela acredita que ela nasceu de uma forma e ela não vai mudar. E existe o que a gente chama de mindset de crescimento. O mindset de crescimento, a pessoa acredita no oposto, ou seja, ela pode mudar e mesmo que aconteçam situações não agradáveis, essas situações desagradáveis são oportunidades de crescimento. Por isso que é mindset de crescimento. Então, por exemplo, a pessoa que tem mindset de crescimento, ela acha assim: puxa, se eu não sei alguma coisa, basta eu estudar que eu vou aprender. A pessoa que tem um mindset fixo fala: puxa, se eu não sei, nem adianta eu estudar que eu não vou aprender. Se a pessoa tem um mindset fixo, ela tem uma dificuldade, ela fala: puxa, não adianta, eu não vou tentar. E a culpa não é minha, porque não adianta eu me esforçar. Então ela se isenta, né? Porque não adianta, não tem o que eu fazer. A pessoa ela nem acredita na possibilidade de esforço, então ela também não vai se esforçar. A pessoa acredita que tem que entregar para os outros, enquanto a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela fala: puxa, deixa eu aprender, deixa eu superar minha limitação. Eu vejo qualquer oportunidade, mesmo que seja difícil, como algo positivo. Por isso a gente começa a ver o termo de mindset como algo que as empresas querem, como algo que as empresas buscam nos seus processos de recrutamento e seleção e querem desenvolver nos seus colaboradores. Problemas, quando uma pessoa que tem um mindset de crescimento vê alguma situação problemática, ela percebe isso não como algo horrível, mas sim como algo, né, como uma oportunidade de se desenvolver. E para essa pessoa que tem a mentalidade ou a configuração mental fechada, engessada, né? Como trabalhar isso e reconfigurar essa mente para que ela possa, né, abrir a sua cabeça e tentar pensar de uma forma diferente, como essas pessoas, né, que você citou, que já tem essa configuração mental um pouco mais aberta, que consegue se adaptar às diferentes realidades e enfrentar os desafios impostos aí pela vida. Adorei a pergunta.
Luciano? Primeiro passo é a gente se identificar, puxa, como que eu estou reagindo frente a essas situações? Eu sou uma pessoa mais reativa? Eu realmente me sinto reativo nesse sentido? Puxa, eu acho que eu não consigo melhorar, eu não acredito em mim mesmo, eu sempre estou nessa postura defensiva. E essa postura defensiva é o que está por trás do mindset, é o que nós chamamos de crenças limitantes. Eu acho que esse é o ponto principal quando nós falamos de mindset. E crença, Luciano, é algo muito forte, é muito enraizado na vida da pessoa. Crença, por exemplo, é igual nós discutirmos sobre futebol. Alguém que realmente torce para um time de futebol, digamos alguém que torce para o Atlético, não adianta eu querer convencer que o Coxa é melhor. Ou alguém que torce para o Coxa, não adianta eu convencer que o Atlético é melhor. Mesmo que eu leve argumento racional, não adianta. A gente pode citar também o exemplo das pessoas que defendem determinados candidatos, né? Talvez como mindset fixo, aquele candidato, ele pode até aparecer aí no noticiário envolvido em algum esquema, né, de corrupção, algo nesse sentido, mas ela defende aquele partido, aquele candidato com unhas e dentes que acaba ficando cega. A crença cega, a crença limita. Olha que interessante, a crença limita. Lógico que eu tenho crenças que não são limitantes. Por exemplo, se eu tenho uma crença religiosa que me ajuda, que me engrandece, eu tenho uma crença porque o mindset de crescimento, ele também tem uma crença, só que ela não é limitante. Sim. Eu tenho uma crença que eu posso aprender. Eu tenho uma crença que o problema é uma oportunidade. Entende? Então, crença não é algo ruim. O problema da crença aqui, vamos perceber que eu estou falando de crença limitante, é uma crença que me limita. Eu dei o exemplo do time de futebol, e você muito bem deu o exemplo da crença na política, que é uma crença que eu não consigo enxergar outra possibilidade, ela me limita, ela me engessa, por isso que é a crença limitante. Então, por exemplo, crenças limitantes que nós, quando fazemos pesquisa, nós encontramos de maneira muito clara. Eu passei da idade para isso. E nós enxergamos hoje, né, eu sou professor universitário, dou aula na PUC, nós vemos pessoas com 50, com 60 anos, às vezes até mais, se formando e às vezes exercendo a sua profissão depois de formado muito bem. Quer dizer, a gente está cada vez mais descobrindo que não tem essa de passei da idade. Se você tem vontade, vai, aprenda. Né? Não tenho qualificações necessárias. Puxa, o que te impede de ter essa qualificação? Eu não consigo. Quem disse que você não consegue? O que te impede de você de conseguir? Então eu estou listando aqui as 10 principais crenças limitantes. Tenho medo de falhar. Ok, se você tem medo de falhar, vamos preparar você para tirar esse medo. O medo é, puxa, você não está preparado, então vamos se preparar para falhar. É tarde demais. Ok, se foi tarde demais, vamos nos preparar para uma próxima oportunidade. Não há nada que possa ser feito. Puxa, será que não tem nada mesmo? Porque se não tem nada que possa ser feito, muitas vezes eu estou me escondendo, né, dessa situação. Sou assim e não consigo mudar. A gente escuta muito isso, inclusive, na clínica. Ah, Paulo, eu sou desse jeito e não vou conseguir mudar. Puxa, então você está colocando para você mesmo que você não quer mudar. Essa é uma crença muito, muito forte que limita muito. Não tenho tempo suficiente para isso. Quando a gente estuda a questão do tempo, nós acabamos descobrindo que tempo é prioridade. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Quer mesmo? Se você quer, você vai dar prioridade. Se prioridade você der, você vai ter tempo. Então o tempo muitas vezes é a desculpa. É preciso ter sorte para isso. Calma. Então você vai pôr a culpa na sorte? Quer dizer, a crença limitante, o mindset fixo, tem esse padrão. Eu tenho que sempre colocar a culpa em alguma coisa. Eu não tenho sorte, eu não nasci sabendo, eu não tenho condições para isso. Quer dizer, a culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Isso é impossível de ser feito. Aí tem sempre aquelas brincadeiras, né? Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Então, você tem alguém que fez porque é impossível, né? Passar, por exemplo, num concurso. Muitas pessoas se colocam essas barreiras, né? Não, se ele conseguiu por sorte, é impossível passar. Não, alguém passou. A pessoa ficou lá 3 anos estudando dia e noite e de repente, por sorte, passou. Tá? Mas lógico, nós estamos aqui trazendo, né? Eu trouxe as 10 principais crenças limitantes, mas lógico que tem uma razão de existirem as crenças limitantes, Luciano. Muitas vezes a criança, ela
passa por situações durante a sua infância que essas crenças limitantes são instaladas. Então a psicologia nos mostra isso, como isso acontece. Essas crenças limitantes, elas são ali instaladas aos poucos. Porque a criança, por tendência, né, vamos pensar assim, a natureza do ser humano é não ter essas limitações. Então, se nós olharmos uma criança, digamos, numa situação de normalidade, se ela não for limitada, ela é espontânea, ela é criativa, ela não vai ter essas limitações. Mas aí, de repente, alguém, às vezes a família, às vezes a escola, às vezes a sociedade fala: você não pode fazer isso. Você não tem idade para isso, fique quieto, você não pode. Ou às vezes, para uma menina fala: você não pode porque você é menina, você não pode por causa disso, por causa daquilo. Isso vai se instalando. Ou às vezes são pequenos traumas, às vezes são pequenas situações. Então, a crença limitante, ela foi apreendida. Por alguma razão, aquilo se instalou dentro de nós. Ah, você é muito burra, você não pode, você não vai passar. E isso nós, de certa forma, internalizamos. Então é importante você ter um olhar para você mesmo e falar: puxa, por que será que eu estou sempre achando que eu não posso? Será que eu não posso mesmo? Será que eu não posso me dar a oportunidade de me permitir conseguir? Então o mindset fixo, nós também não podemos ter um juízo de valor. A pessoa tem um mindset fixo porque é preguiçosa, não. Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa que configurou a mente dela dessa forma. Muitas vezes uma sequência de situações que podem ter ocorrido na infância, na adolescência, muitas vezes no trabalho. A criação, os valores passados em casa. Às vezes um primeiro emprego teve um chefe ali mais duro, uma situação às vezes até de assédio: você não pode, você é burra, você fez errado, você é incompetente. A gente sabe que isso acontece. Principalmente no passado isso acontecia muito. Sim. Olha, você fez isso errado de novo, fique quieto. Olha como você não consegue. Você nunca vai progredir na carreira. Fica escutando tanto isso que a pessoa vai aos poucos acreditando, internalizando e fala: nossa, eu tenho que ficar quieto, não vou fazer nada de errado, senão eu vou levar, né, uma nova bronca. E de repente a pessoa vai se encolhendo. E o mindset, a configuração da mente, ela vai se enrijecendo, vai se fixando. Se ele falou, talvez eu não seja capaz mesmo. A pessoa acaba internalizando isso, né? Isso, e a psicologia, né, a psicologia comportamental, cognitivo comportamental, ela tem um princípio que a gente chama de generalização. Então, no trabalho, eu acho que eu vou me engessar, eu vou ficar... eu sou uma pessoa burra, eu sou uma pessoa que eu não posso tentar fazer nada diferente, e isso eu levo para outras dimensões da minha vida. Então é melhor eu não falar nada daquilo que eu não tenho certeza. Eu não vou usar, né, nada diferente. E isso a pessoa não vai usar nada diferente na questão do convívio social, em outras situações a pessoa fica, né? A configuração da mente, ela não vai ser assim, uma pessoa de mindset fixo no trabalho e uma pessoa extremamente mindset de crescimento na vida social. Não, a pessoa é única, né? Então, isso também é importante. Aquele trauma que a pessoa sofreu na infância vai repercutir no trabalho, na vida social, na vida familiar e assim por diante. Agora são 9 horas e 46 minutos, 9h46, tem participação do nosso ouvinte, o Fábio. Olha só, a gente não teria que mentalizar no subconsciente ou inconsciente para mudar certas coisas? Exemplo, vou ser mais seguro no dia a dia. Pergunta do Fábio aqui. Com certeza. Eu acho que tanto mentalizar, né, o Fábio coloca, e principalmente ter essa consciência, né, Fábio? A partir do momento que a gente começa a internalizar, a levar a nível da consciência: puxa, eu tenho que ser mais seguro, o que me deixa inseguro? Eu trabalhar comigo mesmo, né? Porque isso não deixa de ser uma autoterapia, porque é extremamente importante fazer terapia. Algumas pessoas têm dificuldade e procuram a ajuda de um especialista, é o caso de você, né, procurar um psicólogo, ou eu faço isso comigo mesmo, faço isso através de técnica de meditação, eu faço isso através de técnicas que nem ele falou, eu vou internalizando, eu vou conversando comigo mesmo. Mas isso é importante. Eu sempre falo que o primeiro passo para eu trabalhar um aspecto emocional, trabalhar aspecto da minha psique, vamos chamar assim, é eu entender o que acontece comigo mesmo. Puxa, eu tenho aspectos do meu mindset, da minha configuração da minha mente que eu quero modificar.
Eu entendo que eu tenho algumas crenças que me limitam, que todas as pessoas têm crenças limitantes. Tem pessoas que falam assim, nossa, Paulo, não, eu não tenho crença limitante nenhuma. Puxa, essa já é uma crença limitante. Todas as pessoas têm. Então, tentar identificar o que eu posso melhorar. Só o exercício de refletir o que eu posso melhorar, você já começou o processo de melhoria. Então, é parar para pensar. Eu sempre repito, né, já falei aqui algumas vezes na nossa coluna, que vivemos em tempos de muita correria, de muita atividade. Nós pararmos para olhar para dentro de nós mesmos já é um exercício bem importante e isso já vai ajudar muitas pessoas. Paulo César Porto Martins, até quarta-feira que vem com mais uma coluna Divan CBN, a de hoje, sobre modelo mental, mindset, mentalidade. Você encontra daqui a pouquinho lá no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Até quarta-feira, bom restinho de semana. Até quarta-feira, uma ótima semana para todos.